Mude suas palavras, mude seus hábitos, mude sua mente. E hoje nós vamos falar, mude suas escolhas. Coisa boa é falar de escolha. Mulher, às vezes, tem uma certa dificuldade de fazer escolhas, verdade ou não? Principalmente quando são escolhas mais simples de serem feitas. Já viu que quando são escolhas difíceis, a gente consegue ter uma capacidade maior de decisão? Mas, às vezes, para escolher uma roupa, meu Deus, é uma luta. Eu vou com que roupa hoje no culto? Aí o guarda-roupa tá lá, a gente vê 1 milhão. Mas a gente tem a dificuldade de fazer escolhas. Não são sobre essas escolhas que eu vou falar hoje. São escolhas muito mais profundas. São escolhas que podem mudar a nossa vida. E para falar de mudança de vida e de escolhas, eu quero falar sobre a batalha do coração. É verdade que muita gente fala da batalha da mente, né? Tem até aquele livro da Joyce, O Campo de Batalha da Mente. E eu acredito que a batalha da mente é uma batalha muito importante. Eu já tenho várias ministrações sobre pensamentos, sobre a mente. Mas hoje eu quero falar da batalha do coração. Sabe por quê? Porque o diabo não ataca somente a nossa mente. Ele também ataca o nosso coração. E ele ataca o nosso coração porque ele quer atacar as nossas escolhas. Porque nossas escolhas dirigem a nossa vida. E é por isso que hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a batalha do coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele procede todas as saídas da sua vida. Esse é um dos textos que o meu marido mais repete, principalmente quando ele está treinando a liderança. Ele diz assim, guarde o seu coração. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O nosso coração é enganoso. O nosso coração é traiçoeiro. Por isso que a gente precisa aprender a guardar o nosso coração. Quem guarda o seu coração pode ter o seu destino completamente liberado, mas quem não guarda e negligencia o seu coração pode perder os sonhos, as promessas e o desejo do próprio Deus para você. Esse texto de Provérbios 4, 23, o contexto dele, Jesus estava falando sobre o coração. E nesse contexto ele fala sobre homicídios, adultérios, ciúmes. E ele diz que tudo isso provém do coração. Mas há um outro texto que o próprio Senhor também nos afirma. Ele diz que bem-aventurados são os puros de coração. O que é que Jesus estava nos ensinando? Que um coração pode ser contaminado ou pode ser purificado. De um coração pode sair toda sorte de mal, de perversidade, adultério, porfias, divisões, ciúmes, assassinatos, discórdias, fofocas, toda sorte de malignidade. Mas também de um coração pode sair o quê? Pureza. E qual vai ser a minha escolha e a sua essa noite? A escolha de purificar o nosso coração. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó, Deus não vai mudar a nossa mente. E a gente não consegue sozinho mudar o nosso coração. Mas se nós nos esforçarmos para mudar a nossa mente, Deus vai mudando o nosso coração. De fato, a direção do nosso coração, ela está muito atrelada à direção dos nossos pensamentos. A direção da nossa mente molda muito a direção do nosso coração. E a direção do nosso coração moldam as nossas escolhas. E as nossas escolhas vão moldar o nosso destino. Por isso que é tão importante todo esse processo, ó, pensamento, coração, escolhas, decisão, porque isso vai determinar o nosso presente e o nosso futuro. Hoje eu quero falar de um homem que todo mundo em algum momento já ouviu falar sobre ele. E é conhecido como um dos homens mais sábios da Bíblia, Salomão. Salomão é conhecido como um rei da sabedoria. E a Bíblia mostra o exemplo claro de alguém que escolheu viver nos dois extremos. No extremo da contaminação do coração e no extremo da purificação do coração. Sabe, Salomão começou bem, mas terminou mal. Começou bem com o coração inclinado ao Senhor, com o coração desejoso de agradar o Senhor. Sabe,
Quando o Senhor pergunta o que ele quer, ele poderia ter escolhido poder, ele poderia ter escolhido fama, ele poderia ter escolhido a aniquilação de todos os seus inimigos, mas ele escolhe o quê? Ele escolhe sabedoria. Ele começa bem, com um desejo bom, com uma motivação boa. Ele está dizendo: Deus, me ajuda a julgar bem a causa dos outros, me dá sabedoria. Mas, infelizmente, no meio do caminho, o seu coração foi tirando a inclinação do Senhor. E as suas escolhas começaram a transgredir o seu coração. Hoje nós vamos falar de Salomão, de algumas escolhas erradas que ele fez e que nós não podemos tomar como exemplo. É muito bom falar de alguém que é exemplo, de alguém que é um marco, de alguém que é uma referência, daquilo que a gente deve olhar e se inspirar. Mas é importante também falar de alguém que foi um péssimo exemplo, que foi um mau exemplo, para que a gente nunca caia nesse mesmo erro. É importante falar dos dois, dos acertos e dos erros. Mas quem foi Salomão? Salomão foi o filho de Davi com Batseba. Aí logo no começo, a sua origem já mostra a graça de Deus, vamos falar a verdade. Porque Deus escolhe Salomão para ser o rei, o filho de uma mulher que foi protagonista, talvez, do pior erro de Davi, de um grave pecado. E mesmo assim, a misericórdia, a graça e o favor divino escolhe Saul para ser rei. Saul foi filho de Davi e filho de Batseba, mas também foi rei de Israel. E reinou por 40 anos num período maravilhoso do povo de Israel, conhecido como a Era de Ouro de Israel. Um período de paz, um período de prosperidade, um período de crescimento. E o reinado de Salomão foi marcado pela sua sabedoria, pela sua estratégia, mas também pela construção do templo do Senhor, que era um marco da vida espiritual dos israelitas. Aquele templo que seu pai tanto desejou construir, Davi ansiou com todo o seu coração, mas a Bíblia diz que quem iria fazer esse templo seria Salomão. Então, Salomão foi esse que construiu o centro, espiritual de Israel, o templo de Jerusalém. Mas a história de Salomão, apesar de ser tão bonita, infelizmente não termina bem. Não termina bem por quê? Porque fez escolhas inacertadas. E nós vamos ver cada uma dessas escolhas hoje, para, pelo amor de Deus, a gente passar longe. Amém? Para, pelo amor de Deus, a gente não desejar fazer. Ele corrompeu o seu coração com escolhas erradas. E deixa eu te dizer, escolhas são muito importantes na nossa vida. Escolhas. Cada decisão na nossa vida, seja pequena, média ou grande, cada decisão, ela molda a direção do nosso coração. Então, uma escolha que para você aparentemente é pequena, ela está moldando a direção do seu coração. Por isso que é tão importante olharmos para as nossas escolhas. Elas estão nos direcionando. Se o seu coração for guardado, ele vai se inclinar para o Senhor. Mas se o seu coração for negligenciado, ele pode te afastar do Senhor. E é por isso que hoje a gente vai aprender a guardar o nosso coração. A gente não pode jamais negligenciar o nosso coração. Por quê? Porque mudar as nossas escolhas pode mudar a nossa direção, que pode mudar o nosso destino, que pode mudar a sua vida. Pois bem, quais foram as escolhas de Salomão que nós precisamos ter cuidado de não tomar para não terminar mal como ele terminou? A primeira escolha é a escolha de calar o problema, mas manter o padrão. Repete assim comigo: calar o problema, mas manter o padrão. Bom, a história de Salomão conta que assim que ele assume o reinado, ele escolhe calar um problema, alguém que ele considerava um problema para ele, uma grande ameaça à sua autoridade, seu próprio irmão, seu meio-irmão chamado Adonias. E como é que ele resolve esse problema? Ele mata o próprio irmão. Ele estava tentando resolver o seu problema por si próprio. Ele via uma potencial ameaça ali de roubar o trono, então ele mata Adonias, mas ele mantém o padrão. O que é isso? Ele tenta calar Adonias,
mas de alguma maneira ele não percebe que o erro e o mal não estava simplesmente na pessoa de Adonias, mas no sistema que estava implantado, no padrão que já existia dentro do palácio. Que padrão? Padrão de inveja, padrão de competitividade, padrão de desejo por poder, padrão de ambição, de competição. Salomão quis começar sua autoridade resolvendo o problema, e tem gente que falha, erra nas suas escolhas, porque quando ela recebe poder, ela quer resolver, e às vezes ela resolve o problema, aquilo que ela acreditava que era o problema, mas ela não resolve o padrão, então ela nunca vai resolver o problema. Entenda, aqui Salomão errou gravemente. Ele estava pecando contra Deus, ele estava cometendo assassinato, e é isso que o Antigo Testamento nos mostra, que ele estava falhando, mas ele falhou além disso, ele falhou em manter o padrão. Talvez você esteja se perguntando: não estou entendendo nada, Thalita, não estou entendendo o que é isso, calar o problema, mas manter o padrão. Eu vou ser clara com você, para que você consiga entender bem o que mulher faz com muita facilidade. Ela quer resolver um problema, mas ela mantém um padrão. Por exemplo, às vezes a gente está andando com uma pessoa que a gente já identificou que essa pessoa é fofoqueira. É uma mulher que gosta de falar mal da vida dos outros. É aquela pessoa que tem sempre uma palavra crítica para fazer, tem sempre um comentário ácido para tecer sobre alguém. E ela, sem querer, está sempre contando alguma coisa que aconteceu com alguém em algum lugar. Você fica pensando: se ela está contando isso que aconteceu com essa pessoa, certamente a próxima serei eu. Você pensou certo. A próxima será você. E aí você pensa: eu não posso mais andar com fulana, porque fulana é fofoqueira. Se eu continuar andando, abrindo a porta da minha casa, ela vai ver minha dinâmica de vida, ela vai encontrar alguma coisa, porque todo mundo tem alguma coisa para encontrar, e ela vai falar mal de mim. Aí você corta o relacionamento com a fofoqueira, mas mantém o padrão. Mantém o padrão de ser a pessoa que escuta. Você não resolveu o problema. Por quê? Porque você manteve o padrão de ser a pessoa que passa adiante um comentário de alguém. Você só cortou a fofoqueira e se tornou a fofoqueira no lugar dela. Não resolveu o problema. Salomão estava lá: vou matar Adonias, achando que ia tirar o clima de competição, de ódio, de inveja que existia no palácio. Mas ele não resolveu com o padrão. Se você quebra aliança com alguém fofoqueiro, mas você continua ouvindo ou se comportando como alguém que as pessoas podem chegar até você, você não fez nada. Você só tirou mais uma pessoa da sua vida. Simples assim. Outra forma que a gente quer resolver o problema, mas termina mantendo o padrão. A gente diz assim: vou cortar aquela amizade tóxica da minha vida, porque é moda agora falar das pessoas tóxicas. É verdade ou não? De fato, existem pessoas tóxicas. Gente que rouba nossa paz. Verdade ou não? Gente que, quando chega junto da gente, parece que drena nossas forças, drena nossa alegria. É aquele tipo de pessoa que explora você. E aí você diz: vou romper relacionamento com fulano, porque fulana só me explora, porque fulana... E aí você continua com o padrão. Que padrão? De tentar agradar todo mundo. De querer ser a melhor de todas, de fazer todas as concessões, de aceitar migalhas por causa de uma dependência emocional. Não adianta, não é assim que se resolve o problema. Você pode cortar um relacionamento tóxico, mas se você tiver um comportamento padrão que atrai pessoas tóxicas, essa vai sair e vai entrar outra no lugar. Você entende? Foi o que Salomão fez. Calou um problema, mas não mudou um padrão. Às vezes a gente muda de ambiente, mas não muda de comportamento. Muda de ciclo, mas não muda a maneira como a gente se enxerga, como a gente se vê. Salomão quis lidar com um problema sem lidar com a raiz do problema. Sem arrancar a árvore do jeito certo. E sabe, Deus não quer somente te livrar do Adonias. Deus quer mudar a cultura do palácio. Entenda. Eu não estou fazendo apologia a assassinato, pelo amor de Jesus, quando eu falo que Deus não quer te livrar somente do Adonias. Deus está nos ensinando que Ele não quer livrar a gente somente do problema. Ele quer nos ensinar a mudar o padrão. Não é resolver simplesmente um problema. É sobre permitir que o Senhor quebre padrões errados na nossa vida.
Eu vou falar uma coisa que vai doer um pouco, mas que é necessário ser dito. Vocês estão comigo? Sim? Pois bem, o que é resolver um problema, mas manter um padrão? Você estava muito acima do peso. Você quer resolver o problema de estar acima do peso. E para te ajudar, você faz o quê? Você toma remédio. Hoje em dia está na moda. Todo mundo. Vamos falar a verdade. Doutora Thalita está aqui. É mestre em emagrecimento. Maravilhosa. Mas presta atenção. Não tem nada demais. Se o médico passou para te ajudar, glória a Deus pela medicina. Amém? Só que você toma o remédio e muda o padrão. O que é isso? Eu tomo remédio, mas eu também faço exercício físico. Porque na hora que eu parar de tomar o remédio, eu tenho alguma outra coisa para me ajudar. Você toma o remédio, mas melhora a alimentação. Porque é isso que de fato resolve o problema. Entendeu? Não precisa desenhar. Verdade ou não? Para todas nós. Amém, gente? Vocês não deram um amém agora. Sabe qual é o maior problema da gente? A gente quer resolver o problema, mas não muda o padrão. Tem mulher que todo ano, no culto da virada, ela escreve no caderno dos sonhos, tudo que ela vai fazer. E ela diz, no ano que vem eu serei uma leitora. Eu vou ler um livro por mês. Você quer resolver o problema, mas não quer mudar o padrão. Acorda no mesmo horário. Não vai conseguir. Para encontrar um tempo para ler, você vai ter que mudar a sua agenda. Se você acordava às 8, vai ter que acordar às 7h30. Se acordava às 7, vai ter que acordar às 6h30. Você não decidiu ler? Para decidir ler, você vai ter que mudar o seu padrão. Entende? Aquilo tem que estar ali. Você tem que dizer, vou mudar o padrão. Por exemplo, eu tenho um caderninho dos meus objetivos de 2025. Ele fica assim, ó, aberto. Porque toda vez que eu sento na cadeira, eu levo uma lapada na minha cara. Eita, hoje eu estava quicando as que eu já consegui. E as que eu ainda não consegui alcançar. Por quê? Porque não adianta querer resolver o problema sem mudar o padrão. Eu tinha determinado para mim, 2025 vai ser um ano de descanso para mim. Então, eu não vou fazer tour. Tomei uma decisão importantíssima na minha vida, que me custou, porque eu amo viajar, ministrar, pregar palavra, fazer acontecer. Eu trabalho, eu gosto, minha mente não para. E eu disse assim, 2025 vai ser o ano que eu vou afiar o meu machado. Quem assistiu a palavra afiar o machado? Se você está me assistindo agora e não assistiu, você precisa assistir a palavra sobre afiar o machado. E se você assistiu uma vez, assista mais umas 3 vezes, porque vai valer a pena. E eu disse, eu vou afiar o meu machado, eu vou ler mais, eu vou estudar mais. Mas o que era que estava acontecendo comigo no ano passado? Gente, eu não estava mais conseguindo ler como eu lia. Eu ia ler, me dava uma preguiça. Eu ia ler, só conseguia ler uma página, 2, 3. Eu disse, meu Deus, eu não estou com paciência para fazer uma coisa que eu costumo fazer. Uma coisa que é o meu trabalho. Aí eu fiquei, aonde está a raiz do problema? Aonde está a raiz do problema? De repente, eu descobri a raiz do problema. Dopamina barata. O que é que a gente faz? A gente pega o celular e rola a tela. E aí, quando você vai fazer uma coisa mais profunda, você já não tem mais paciência. Porque antigamente a gente assistia um vídeo de 1 hora, agora 40 minutos, depois é 30 minutos, vai diminuindo, 3, tem gente que até 1 minuto já tá achando ruim. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, sem querer, vamos falar a verdade, se essa não é a realidade de todas nós. A gente entra no Instagram pra postar, e aí você fica assim, não, vou dar só uma olhadinha. Faz o teste. Essa tua olhadinha certamente te deixou meia hora assim, ó. Tem gente que deixou 1 hora. Tem gente que deixou mais, eu não vou nem falar. Meu sangue de Jesus tem poder. E aí eu percebi que eu fazia assim, ó. Eu tava meia hora, 40 minutos, 1 hora. Eu falei, não posso mais. Se eu quero mudar e resolver o meu problema da minha leitura, eu preciso mudar o meu padrão. Aí quando foi em dezembro mesmo, no começo do ano, não esperei nem chegar dia 31. Eu disse assim, meu Deus, eu vou fazer uma limpeza, vou diminuir a quantidade de pessoas que eu sigo. Mas eu não podia fazer isso, porque eu disse assim, vai ficar tão indelicado fazer isso. A pessoa não vai entender que não tem nada a ver com ela, tem a ver com o meu tempo, que eu quero otimizar. Eu pensei, vou deixar de seguir todo mundo, não vejo mais nada na rede social, entro, posto e vou embora. Gente, eu estou há 6 meses sem rede social. A melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque eu encontrei mais tempo, eu encontrei mais paciência para a leitura, porque ao invés de querer calar o problema, eu mudei o padrão. Nós não podemos querer calar o problema sem mudar
o padrão. Sabe, a Bíblia fala a história de Jezabel, que foi uma mulher de intimidação, que foi uma mulher de influência. Mas o profeta não podia acabar com ela fisicamente. Ele tinha que acabar com o quê? Com todo aquele padrão que foi instituído por ela, de manipulação, de intimidação. Não é sobre uma pessoa, entende, gente? É sobre um padrão. John Stott diz o seguinte, ele diz assim, Deus não quer apenas nos redimir das consequências do pecado, mas transformar a estrutura de pecado que habita em nós. Veja a profundidade do que ele disse. Ele diz assim, Deus não está querendo somente redimir a consequência do pecado. Ele quer transformar a estrutura do pecado que habita em nós. Por quê? Porque a graça não é apenas um escape, ela é uma reconstrução. Então, eu e você precisamos fazer essa pergunta: quais são as minhas escolhas? Será que eu estou querendo resolver o problema sem mudar os padrões? Salomão fez isso. Quis resolver o problema, matar Adonias, sem mudar o padrão. Resolveu? Não resolveu. Sabe, toda escolha que a gente tem, ela carrega consigo um peso. E eu não estou falando de culpa, eu estou falando de responsabilidade. As nossas escolhas têm um peso de quê? Tem um peso de responsabilidade. Ou seja, eu tenho o direito de escolher, você tem o direito de escolher, mas a gente tem o dever de receber as consequências das nossas escolhas. Então você pode escolher, mas você certamente também deverá receber as consequências. Você não pode só dizer assim, eu quero escolher, mas eu não quero as consequências. Seria muito bom, verdade ou não? Mas não é assim que acontece. Então, se você está aqui hoje, você já escolheu bem. Você escolheu num dia em que muita gente disse assim, eu não vou sair na chuva, não é? Você já fez a boa escolha. A escolha de alimentar o seu espírito, a escolha de aprender um pouco mais, a escolha de crescer. Se você está assistindo e vai assistir até o fim, amém, você vai fazer a escolha acertada. Porque tem gente que só assiste 5 minutos porque está viciada em dopamina. Olha Deus falando com você. Barata. Verdade ou não? Se você está aqui, já fez a escolha acertada. Sabe por quê? Porque às vezes a gente faz más escolhas. Mas o problema maior não é a escolha errada que a gente faz. É permanecer na escolha errada. O problema não é escolher errado. É não voltar para começar e escolher certo. O problema é não consertar aquilo que a gente sabe que está errado. É aquela coisa que a gente faz na dieta, né? Agora eu já chutei o balde mesmo, né? Vou comer tudo que eu posso. É aquela coisa feia que a gente criou de dizer assim, só na segunda-feira eu começo. Gente, quem nunca? Né? Que atira a primeira pedra. Quem nunca cometeu esta falha? Mas o erro não é errar, é continuar no erro. Esse é o maior erro. E sabe, nós precisamos ter muito cuidado. Salomão quis rápido, quis resolver o problema rápido, quis resolver o problema na força. Vou matar Adonias. Mas foi isso que destruiu ele, pouco a pouco. A mesma coisa aconteceu com quem? Aconteceu com Ló. A Bíblia fala em Gênesis 13 que ele estava ali no meio de um ambiente pesado. Ele precisava fazer uma escolha. Os pastores estavam brigando. Vai para que lado? E aí ele olha para um lado que aparentemente era bonito, aparentemente era irrigado, aparentemente era um jardim. Mas ele não discerniu o que estava por trás. E por não discernir, ele fez a escolha por quem? Fez a escolha por Sodoma. Nós precisamos ter muito cuidado com o perigo da aproximação e as escolhas que nós vamos fazer. Presta bastante atenção, no capítulo 13, Ló estava próximo de Sodoma. No capítulo 19, ele já estava dentro de Sodoma. Nós precisamos ter muito cuidado com as pequenas concessões que nós fazemos. Com as conversas que a gente acha que não tem problema nenhum. Quando a gente vê, a gente está próximo. Daqui a pouco, nós estamos dentro, presos e certamente sairemos feridos. Foi isso que aconteceu com Ló. Foi fazendo aqui, uma concessão aqui, outra concessão ali. Ele estava na frente de Sodoma. Quando ele se viu, já estava em Sodoma e mais. Já estava caindo no erro, porque o texto vai continuando.
E o texto mostra que Ló estava onde? Sentado na porta da cidade. Isso significa o quê? Significou que ele fez uma aliança com o sistema. Se acostumou com aquilo que ele deveria ter resistido. Ló estava na porta da cidade, se acostumou com o que ele deveria ter resistido, fez uma aliança com o sistema. Quando ele não percebeu, ele já estava tão enganado que ele foi capaz de entregar suas próprias filhas, a própria pureza das filhas, para sobreviver. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas escolhas. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha de longe, acha que é bom, fica próximo, daqui a pouco a gente está na porta da cidade. Quando a gente vê, a gente já entrou, já está num sistema corrupto, para sair vai ser difícil e certamente seremos feridas. Muito cuidado com as pequenas concessões que nós fazemos. Ele se adaptou num ambiente perverso, hostil, nojento. Gente, é muito importante falar de escolhas, porque as escolhas da gente, olha, elas são perigosas. Más escolhas podem nos deformar. Elas escondem a nosso discernimento espiritual de uma forma que, infelizmente, quando a gente vê aquilo que pra gente era um choque, termina se tornando algo aceitável. Tem gente que começa a fazer mais escolhas, e aí a alma fica tão enganada que aquilo que antes era pecado, que era um choque, agora é aceitável. Não tem nada demais isso. Quando vê, está completamente mergulhado no pecado. Nós precisamos ter muito cuidado. Cuidado para não calar o problema e manter o padrão. Segunda escolha que a gente precisa ter muito cuidado, que Salomão também falhou. As escolhas por alianças aparentemente boas, mas que enfraquecem a nossa fé. E vamos falar de aliança hoje, tá? E essa aliança que eu tô falando não é marido e mulher. Pode ser também. Pode ser também. Eu quero aprofundar um pouco mais. Olha só, 1 Reis, capítulo 3, do verso 1 ao 2, diz assim: Salomão fez uma aliança com Faraó, o rei do Egito. Gente, o sangue de Jesus tem poder, viu? É muito engano. O Egito, o povo já tinha sofrido no Egito. O povo tinha sido tirado do Egito. O camarada vai começar o reinado. O que é que ele faz? Uma aliança com o Egito. Olha o que é que ele faz. Ele casou com a filha do faraó. E aí o texto diz: levou-a para a cidade de Davi, até que terminasse de construir o seu palácio, o templo do Senhor e o muro em volta de Jerusalém. O povo, porém, continuava a oferecer sacrifício nos altos. Vocês vão entender o que é isso. Pois não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. A primeira grande decisão de Salomão, depois de assumir o trono, não foi construir o templo, que era aquilo que ele deveria fazer. Foi fazer o quê? Aliança política com o Egito. Outra escolha errada que ele tomou. Casou-se com a filha do faraó. Historicamente, era aceitável. As alianças e os acordos de paz eram feitos assim, né? Um casava com o filho do outro. Era assim que se fazia. Mas qual é o problema aqui? O problema aqui é espiritual. Por quê? Porque o povo do Egito sempre foi símbolo de quê? De escravidão, de idolatria, de opressão contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. E ele nem sequer pensa nisso. Salomão, ao invés de dizer assim, comecei o meu reinado, a primeira coisa que eu vou fazer é construir o templo do Senhor. Não, ele quis, no braço da carne. Ele disse assim: a primeira coisa que eu vou fazer é uma aliança com o faraó para garantir paz e equilíbrio no meu reinado. Mas deixa eu te dizer, ele tentou garantir a paz do jeito dele, não do jeito do Senhor. Ele tentou garantir a paz e o equilíbrio com a estrutura humana, sem a presença de Deus. Às vezes, nós estamos tentando fazer isso. Nós estamos tentando conseguir estabilidade, seja ela qual for, à custa do nosso esforço, daquilo que a gente faz, sem ser a presença de Deus na nossa vida. Ele escolheu o quê? Escolheu a diplomacia ao invés da devoção.
existe um grande risco quando eu e você escolhemos a diplomacia. Alianças aparentemente boas, pessoas que aparentemente vão nos beneficiar. Vão nos beneficiar no nosso trabalho, nos nossos empreendimentos, nos nossos negócios, na nossa vida, mas podem enfraquecer a nossa fé. A gente precisa ter muito cuidado com essa diplomacia. Muito cuidado. Tem momentos que você não pode ser nada diplomata. Tem momentos que você tem que ir contra tudo e todos. Tem momentos que você tem que ser decidido por quebrar alianças ao invés de fazer alianças. Tem momentos que você vai precisar discernir qual é o momento de tirar pessoas da sua vida. Salomão não fez isso. John MacArthur, que é um grande teólogo, um grande estudioso das Escrituras, ele disse que esse foi o começo do desvio de Salomão. Foi o começo do declínio dele. Por quê? Porque ele faz uma concessão em fazer uma aliança com o Egito e daqui a pouco essa concessão se tornou uma concessão aqui, outra concessão ali. E aí, quando viu, ele já estava com um harém de milhares de mulheres. Ele já estava com seu coração completamente corrompido. O texto diz assim, lembra que eu disse que eu ia explicar a vocês. O povo, porém, continuava a oferecer sacrifício aonde? Nos altos. O que eram os altos? Os altos eram lugares associados ao culto pagão. Enquanto Davi estava fazendo aliança política, enquanto Davi estava tentando do seu jeito, não vou resolver. Vou fazer o meu governo ser o melhor, vou crescer, não vai ter um rei como eu. Israel vai prosperar, vou fazer do meu jeito. Enquanto ele estava procurando fazer o que era terreno, o povo estava onde? O povo estava nos altos, estava no lugar pagão de adoração, porque o que ele tinha que fazer, ele não estava fazendo, que era construir um templo ao Senhor. Isso fala muito para mim e para você. Porque às vezes a gente está tentando fazer a nossa estrutura, a estrutura humana, resolver os nossos problemas, resolver o problema da nossa casa, resolver o problema do nosso trabalho, quando na verdade a nossa prioridade deve ser o altar. A nossa prioridade deve ser fazer o que Deus mandou a gente fazer. Ele tinha que estar envolvido nas coisas espirituais. Ele tinha que ter construído o templo, mas ele não construiu. E o povo estava no lugar de quê? De adoração pagão. Por quê? Porque quando você não prioriza o altar, você vai se perder nos altos. Vai se perder num lugar que não era para se perder. Talvez a gente tenha feito o mesmo erro de Salomão, casado com alguém do Egito. E eu estou falando isso de maneira literal. Feito uma aliança de casamento mesmo. Tem gente que casou com quem não deveria casar. Ah, mas ele não é crente não, mas ele é tão bom, ele não bebe, não fuma. Não é? Aquela velha história daquela pessoa que quer errar, mas quer arranjar uma desculpa porque errou. A Bíblia diz que não tem aliança de luz com trevas. Ah, mas ele é um rapaz tão bonito. Pois corra dessa beleza. Você que é jovem, que está me assistindo agora, Deus está falando com você. Se você quer um futuro garantido, cuidado com as suas alianças do presente. Cuidado, muito cuidado. Guarde o seu coração, guarde a sua vida. Eu me lembro quando eu era mais nova, meu sonho não era casar com um homem bonito. Eu dizia assim, eu vou casar com um homem cheio do Espírito Santo. Eu vou casar com um homem que ama Jesus. Eu vou casar com um homem que ama a palavra. Era meu objetivo de vida. Eu não estava atrás do menino bonito, que eu sabia que beleza é hoje, não é amanhã, não é verdade? Todo mundo... Uma hora o negócio piora pro lado da gente, verdade ou não? Nada contra. Se tem um bonito e crente, então, minha filha, glória a Deus. Levanta as mãos pro alto. Verdade ou não? Mas sabe qual é o problema? A gente prioriza os altos, ao invés de priorizar o altar. A gente prioriza as alianças estratégicas, ao invés de priorizar o altar. E aí, vai padecer no fim. Foi exatamente o que aconteceu com Salomão. O povo não tinha onde adorar porque ele estava mantendo alianças. Aí você diz assim, mas... Amém, já casei, Deus vai transformar. Amém, glória a Deus. Preste atenção, cuidado. Quando a gente fala de casamento, a gente fala de várias. Tem gente que faz aliança não é só com o marido, não. É negócio, sociedade, é amizade. Amizade é uma aliança, gente. Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com as pessoas que você conversa. Cuidado para quem você abre seu coração. Você precisa ter muito cuidado. Salomão começou se aliançando com o Egito.
Aí terminou com o quê? Com centenas de milhares de mulheres estrangeiras dentro do seu palácio, corrompendo o seu coração. Cuidado com as escolhas. Escolhas de alianças que parecem boas, mas que lá na frente vai dar problema para você. Tenha muito discernimento. E se você não tem, peça a Deus. Porque a Bíblia diz, peça a Deus sabedoria que a todos dá livremente, nada lhes impropera. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer, minha filha, peça a sabedoria a Deus, que Ele dá. E não cobra nada, é ótimo isso. A gente nem paga, Ele dá gratuitamente. Então peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento. Todos os dias eu digo, Deus me dá sabedoria, me dá discernimento. Me mostra quem são as alianças estratégicas na minha vida e quem são as alianças que eu não posso fazer. As escolhas que eu não posso tomar. Não se iluda, eu acho que nessa vida de rede social as pessoas pensam que sabem tudo da vida da gente, verdade ou não? Não tem gente que acha que sabe tudo? Que você postou ali momentos, eu falo, gente, Soma quantos minutos tem cada pontinho daquele. Se você postar 10, foi 10 minutos. Se você postar 20, que é muito, eu garanto a você que 20, quando eu posto 20, eu digo, menina, eu estava falante. Mas 20 é 20 minutos. 20 minutos de um dia de 24 horas. Então não reduza ninguém a 20 minutos. Tem gente que diz, eu sei quem são suas amigas. A minha mesmo ninguém sabe. Porque minhas alianças verdadeiras são todas ocultas e escondidas. Sabe por quê? Porque, infelizmente, nem todo mundo tem discernimento. E se tem uma coisa que você precisa ter, é discernimento. Ontem eu estava lá em casa com 2 amigos. Eu digo, vamos orar aqui. Porque Deus me mostrou umas coisas aqui. Gente, mas Deus começou a mostrar uma, foi mostrando 2, 3, 4. Quando a gente viu, já era 1h da manhã. Nós estávamos lá no jardim, orando no meio do escuro do breu, da mata. Orando em cima de árvore, de tudo que é coisa. Eu digo, vamos voltar, Jesus, que amanhã eu vou pregar, meu Deus. Aí eu vou mostrar o meu momento ali? Vou nada. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que não sabem fazer as escolhas acertadas da sua aliança. E foi o que Salomão fez. Tenha cuidado para não escolher alianças que aparentemente são boas. Aparentemente tem benefício, mas enfraquece a sua fé. Cansei de recusar tanta coisa na minha vida que eu dizia assim, Deus me livre. Pode parecer muito bom isso aqui, mas lá na frente, eu quero estar longe. E por fim, a escolha que a gente precisa ter muito cuidado, fugir, e que Salomão caiu no mesmo erro. A escolha de governar, mas não se deixar ser governado por Deus. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, diz assim, dá ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Gente, parece bonito, mas não é 100%. Presta atenção que eu vou mostrar a você. Olha o que Salomão pediu. Essa oração de Salomão em Gibeão é um marco na vida dele. É um marco na vida de qualquer pessoa que ouve falar de Salomão. Porque ele diz assim, ó, Senhor, dá ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo. Ele não pediu riqueza, ele não pediu poder, ele não pediu a morte dos inimigos. Ele pediu o quê? Sabedoria. E Deus atendeu a ele ao ponto de dar sabedoria e dar muito mais. Dar riquezas, dar poder, dar fama. Verdade ou não, gente? Só que, entenda, para que foi que ele buscou? Ele disse assim, ó, para julgar o teu povo. Ele pede sabedoria para liderar. Ele sabia que ele ia liderar. Ele sabia que era uma nação. Ele sabia que ele havia recebido aquilo do pai dele. Ele sabia, a motivação era certa. A motivação era certa. Ele estava dizendo assim, Deus, agora vou ser rei, eu preciso saber julgar, me dê sabedoria. Mas sabe qual é o problema? Ele se esqueceu de pedir sabedoria para julgar ele. Aí ele queria julgar todo mundo e se esqueceu que a pessoa principal era ele. Ele aprendeu a olhar para a vida de todo mundo e se esqueceu de olhar para dele. O problema da gente é que às vezes a gente está pedindo a Deus sabedoria para resolver o problema dos outros e se esqueceu de pedir sabedoria para resolver o nosso problema. Porque às vezes a mulher tem uma mania feia de querer resolver o problema do marido, verdade ou não? Ela quer transformar tudo que ela odeia no marido e se esquece de fazer isso primeiro consigo mesma. Verdade ou não? Porque vamos falar a verdade. Os maridos têm umas manias chatas que irritam a gente. Tem ou não tem? Mas se a gente for olhar para as nossas,
Verdade ou não? Sabe qual é o maior problema da gente? Tá sempre olhando porque a gente pode consertar no outro. Se a gente estivesse com os nossos olhos fitos em nós mesmas, a gente tava assim, ó, feito foguete. Crescendo, avançando, melhorando cada dia. Mas sabe que a gente não melhora porque a gente quer resolver a vida do outro? A gente quer resolver a vida da pessoa que não pediu uma opinião. A gente quer... Verdade ou não? Quer apontar a roupa do outro, se o outro emagreceu, se não emagreceu. O comportamento de fulana, de beltrana. Eu quero saber da vida de ninguém. Quem chega pra mim, pra me contar a fofoca, eu digo, está perdendo o seu tempo, minha querida, porque eu tenho uma lista gigantesca de erros para transformar em mim primeiro. E eu estou focada em mim, no meu crescimento e no que eu posso fazer para outras pessoas avançarem. Eu não vou ficar um por um tirando piolho. Verdade ou não? Da cabeça dos outros. O meu objetivo é ensinar a palavra. E cada um vai arrancando os seus. Verdade ou não? Porque a gente é pastor. A gente não é babá. Não é? A babá que tem que limpar. Não é? A caquinha. Verdade ou não? Mas o problema é que as pessoas querem uma babá. Aí não cresce, não avança. Já viu aquele menino que tem 12 anos e ainda tem uma babá? Já viu criança assim? Que tem 10 anos, 11 anos e ainda tem uma babá? Gente, aquele menino é um bestalhado. Me perdoa a expressão. Até pra falar é feio, não é? Fala que é aquela vozinha de bebê. Helena tem 6. Hoje eu passei o dia todo ela, não, mamãe, eu fale como uma criança. Use as palavras, você não é bebê pra ficar chorando. Eu falo direto pra ela, use as palavras, Helena. Quem usa o choro é o bebê que não sabe falar. Quem sabe falar, usa as palavras. Então tá na hora da gente usar as palavras e buscar sabedoria não pros de fora, mas pra você mesmo. Eu quero deixar algo muito importante aqui pra vocês. Eu tava lendo o texto e percebi algo. Em 1 Reis, capítulo 6, o versículo 38, diz que Salomão levou 7 anos para construir o templo do Senhor. Mas em 1 Reis 7, logo em seguida, no versículo 1, diz que ele levou 13 anos para terminar sua própria casa. À primeira vista, parece que ele priorizou a casa de Deus. Parece que ele fez primeiro a casa do Senhor. E de fato ele fez primeiro. Mas ele gastou 7 anos na casa do Senhor e 13 anos na casa dele. E isso falou algo muito forte comigo. Às vezes, chega a me arrepiar aqui. A gente tá gastando 7 anos com as coisas de Deus e 13 com as nossas. A gente tá colocando toda a força do nosso coração no nosso. No que é nosso. No que é para construir pra gente, a gente demora mais tempo, gasta mais esforço. Sendo que aquilo que deveria ser prioridade para nós, deveria ser as coisas de Deus. Matthew Henry e Charles Spurgeon, eles destacam Salomão como um clássico exemplo de alguém que tinha dons, talentos, mas que nada disso era substituído sem obediência ao Senhor. Spurgeon disse assim, a sabedoria sem graça é como uma espada sem bainha. Pode ferir até quem carrega. Henry comenta, ele diz assim, Salomão começou bem, mas não perseverou. A sabedoria foi seu trampolim, ele voou. Mas a desobediência foi a sua queda. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria, mas precisamos obedecer, porque sabedoria sem obediência vai levar à queda. É preciso ter obediência. Nossa maior guerra não é contra as pessoas, não é contra as circunstâncias. Nossa maior guerra é contra nós mesmos. Contra as escolhas desviadas do nosso coração, contra as tendências para o mal que a gente tem. Tem gente que diz assim, pastora, misericórdia, a senhora está quente hoje. Não, eu só estou trazendo uma palavra verdadeira de exortação. E que coisa boa é ser exortado. Eu pelo menos amo, porque cada exortação é um símbolo do amor de Deus por mim. Todas as vezes que Deus diz, Thalita, eu estou vendo, hein? Eu digo, Deus, eu sei que o Senhor me ama, porque só quem ama repreende. Aquela pessoa que quer ver o mal da gente, até quando a gente tá errando, ela diz que a gente tá bonito, já viu? A gente tá com a roupa inadequada, ela tá linda a sua roupa, porque ela quer que você repita. Eu não tô falando mentira não, viu? Que eu já cansei de ver gente assim, já passou assim na minha vida, assim, Sabe quando você pinta o cabelo, que fica horrível? Porque todo mundo em algum momento já fez uma desgraça no cabelo, fez ou não fez?
Fez. Sabe aquele momento que você não combinava com o ruivo? Aí você vai pinta de ruivo. A pessoa que é o teu mal, ela faz, você ficou linda. Ficou linda, nada. Quem te ama de verdade diz, ficou feio. Vai, semana que vem resolver isso agora urgente. Não fica desse jeito. Amiga que ama de verdade, fala a verdade. Verdade ou não? Desconcerta, amiga, não deu certo. Agora, quem não ama, afaga. Diz que você tá linda pra você continuar do mesmo erro. A gente precisa olhar pra nós mesmos. E aí, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa render a nossa vida em submissão a Deus. Sabe, quando a gente escolhe se submeter a Deus e resistir ao diabo, ele foge da gente. A nossa vida tem que ser uma vida de submissão a Deus. Cada escolha que você vai fazer, você tem que dizer, Deus, eu faço essa escolha. Deus, eu vou por esse caminho. Deus, é esse lugar. Parece até simples dizer, mas é necessário dizer. Você tem que consultar a Deus para fazer suas escolhas. Eu pergunto a Deus, Deus, eu queria muito viajar nas minhas férias para esse lugar. O senhor acha que eu deveria ir? O senhor me autoriza a ir? Porque se eu for para o lugar pela minha própria vontade, o negócio pode dar ruim no lugar, verdade ou não? Pode estourar uma guerra. Vai que eu estava com vontade de ir para a Ucrânia e me meto lá. Porque o coração do homem é enganoso. Consulte Deus. Se submeta a Deus. Cada escolha que você vai tomar na sua vida, até uma bolsa que você for comprar, você pergunta a Deus se você pode comprar. Como assim? Mas é o meu trabalho, eu ganhei. Não. Você é mordomo de tudo que você tem. Nada é seu, tudo é do Senhor. Nada. Quando eu vou comprar uma bolsa, eu digo, Deus, eu posso. Eu tô aqui há 2 anos e pouco. Eu falei, Deus, não vou comprar nada. Só para me ensinar que na terra do consumo, eu não vou me render a mamão. Não vou. E até algumas que eu tenho eu vou vender. Vendi tudo. Peguei minhas bolsas, fiquei com 3. Até umas que eu dei a Tati para ela vender. Tem 2 com ela. Vende, Tati. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a gente precisa se submeter a Deus. A gente tem que dizer, Deus, eu posso isso? Deus, eu vou para esse lugar? Deus, eu estreito aliança com essa pessoa? Deus, eu me torno amiga dessa? Qual o problema da gente? A gente vai fazendo o nosso caminho. Aí quando vê, destruição e queda. Você precisa estar submissa ao Senhor. Fazer suas escolhas submissa ao Senhor. Não é porque eu fiz que você tem que fazer. Cada um, Deus tem uma escolha diferente. Você tem que perguntar para Deus. Verdade ou não? Sim. E como é o caminho de volta? Se você errou, se você falhou, se você matou o Adonias, se você foi parar em Sodoma. Porque acontece. Não vamos falar que não acontece. Que acontece. Às vezes a gente toma escolhas erradas quando a gente vê, meu Deus, eu estou em Sodoma. Tem jeito. Tem um caminho de volta. Eu amo que para Deus tudo tem jeito. Até para a morte ele dá jeito. Não é? Dá. Ele dá jeito para a morte. Vida eterna. Não tem nada que para Deus não tenha solução. Qual é a solução? É o caminho de volta. E como é pavimentado o caminho de volta? Humildade e quebrantamento. Eu amo que Salomão, no fim, reconheceu sua vaidade. Ele disse assim em Eclesiastes. Ele disse assim, tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Ele estava dizendo, você pode conquistar tudo. Títulos, fama, poder, dinheiro, bens. Aí ele volta para o lugar de obediência que ele nunca deveria ter saído. Se o pecado foi profundo, o arrependimento tem que ser mais profundo ainda. Se a escolha foi inacertada, a próxima escolha tem que ser mais acertada. Se você não consultou Deus hoje, amanhã, consulte de manhã, de tarde e de noite. Entende? O problema não é cair, é continuar no erro. O problema não é errar, é não consertar aquilo que você sabe que deveria consertar. Escolhas definem destinos. Quais são as escolhas que você tem tomado hoje? Mude suas escolhas, que você vai mudar a sua vida. Então, se você predeterminou em seu coração fazer algo, mude o padrão. Não queira anular o problema sem mudar o padrão. Tenha objetivo, tenha disciplina, tenha rotina. Eu preguei sobre mude seus hábitos, mude sua vida. Eu não consigo entender uma pessoa que não tem rotina na vida.
Porque rotina é o que nos faz ser bem-sucedidos. Uma pessoa que cada dia faz uma coisa diferente com a vida dela é igual a Zeca Pagodinho, tá deixando a vida levar. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você é filha do Deus Altíssimo. Você tem que dizer assim, olha, eu tô mirando ali. Pra chegar ali, eu tenho que mudar o padrão. O que é que eu mudo no padrão? Eu faço isso, isso, isso e isso. Eu tô o dia todo ensinando isso para minhas filhas. Mas mãe, eu não quero. Eu digo, pois é, na vida a gente só faz o que quer, não é? A gente faz o que precisa ser feito. Eu faço centenas de coisas que eu não quero fazer. Mas que eu sei que eu preciso tomar escolhas. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com as pequenas concessões. As conversas que parecem inofensivas. Cuidado! Pode jogar você em Sodoma. Cuidado com as suas escolhas. Pavimente o caminho de retorno com humildade. Você pode ficar em pé no seu lugar? Talvez você esteja aqui dizendo assim, meu Deus, pastor, essa palavra foi para mim. Eu preciso mudar as minhas escolhas. Eu preciso escolher melhor tudo. Eu preciso escolher melhor a comida que eu como. O que eu faço com o meu tempo, a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. Então, mude o padrão. Mude o padrão. Sabe, eu sempre fui uma pessoa muito acelerada. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer, eu gosto de acontecer. E às vezes eu dormia tarde. Eu tinha que fazer uma escolha. A escolha de dormir cedo. Gente, foi uma das escolhas mais difíceis para mim. Por quê? Porque eu botava minhas filhas para dormir cedo. Todo mundo dormia cedo. Quando eu recebia o silêncio, eu dizia, agora é minha hora. Só que aqui, graças a Deus, eu tenho silêncio a toda hora. Aí eu disse, agora eu vou mudar isso na minha vida. Gente, eu me deito 9 horas da noite na minha cama. Tem hora que eu digo, Jesus, vem cá, porque eu não consigo dormir de 9 horas. Hoje em dia eu tô deitando de 9 horas tô dormindo. Por quê? Porque eu fiz uma escolha. E eu mudei o padrão. Entende?